Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Bia Nogueira, esse é o canal Astropédia e esse é o terceiro vídeo de uma série de 3, nas quais eu estou falando um pouquinho para vocês sobre o Ano Novo Astrológico de 2023, que vai acontecer agora no dia 20 de março, e de que maneiras que esse novo ano será sentido pelo Brasil coletivamente, tá bom? Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever, ativa aí o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo. Se você é curioso, estudante de astrologia, tem uma outra visão, tem uma outra percepção do que vai acontecer esse ano, deixa aí para mim nos comentários se esse vídeo te ajudou ou não te ajudou, deixa aí para mim nos comentários para eu saber de que maneira que ele te atingiu, né, te influenciou aí para esse próximo ano astrológico que tá começando, tá? E também tô deixando pra vocês, gente, caso você, né, tenha vindo pra esse vídeo falando assim, porque eu queria muito saber como esse ano novo vai ser pra mim, na minha vida pessoal, de que maneira que vai incidir pro meu ascendente, né, pro meu sol e tal. Eu convido vocês a conhecerem minhas outras redes sociais, principalmente o Instagram, que eu tô deixando aqui embaixo na legenda, porque nessa plataforma eu também tô vendendo material de ano novo astrológico, no qual a intenção desse material é falar quais pontos do seu mapa astral estão sendo movimentados e ativados no ano de 2023, tá? Aí sim, é uma perspectiva bem pessoal, é pra você, é pro seu mapa, tá? Nesse vídeo eu tô falando sobre movimentos coletivos ou para o Brasil, tá bom? Outra coisa importante, não deixe de assistir meus outros vídeos, tá? Esse é o terceiro, tá bom? De uma série de 3. Então, no primeiro vídeo, tá? Eu tô falando principalmente, eu acho interessante vocês olharem, né? O primeiro, o segundo, claro, mas o primeiro é aquele vídeo que eu tô explicando quais são meus pontos de referência, qual é o mapa astral que eu tô usando, qual é o sistema de casas que eu tô usando, resumindo, no que eu tô me espelhando para trazer essas informações para vocês aqui hoje, tá? Lembrando que a astrologia mundial não é fácil, tá? A astrologia mundial sempre é aquela, né, que abarca a gente coletivamente, a gente geralmente fica muito ansioso para saber o que vai acontecer no Brasil, ou na economia, ou na política, tá? E eu sempre tenho que ter uma certa responsabilidade para vir aqui trazer essa informação para vocês, né? Mas, de novo, nada enrijecido, sempre aberta a ouvir outros pontos de vista, sempre aberta a debater, tá bom? Então, vocês sempre podem deixar aqui para mim o que vocês estão pensando, né, frente a essas interpretações que eu tô fazendo, tá bom? Sempre muito aberta a isso, tá? Esse vídeo eu deixei pro final porque é um vídeo um pouco mais otimista, tá? No primeiro vídeo eu tô falando principalmente de perspectivas gerais, né, algumas prioridades que o Brasil vai ter nesse ano de 2023, até o governo vai ter também, tá? No segundo vídeo, eu tô falando bastante de mercado de trabalho e questões de saúde pública, tá? Que também é um tema que tá sendo muito movimentado esse ano, né? E nesse vídeo eu vou falar de alguns potenciais e dificuldades, tá? Então, coisas boas e algumas coisas difíceis, tá? Que eu ainda não abarquei nos outros vídeos, né? Tá todo mundo muito preocupado com a economia, o que não é nenhuma surpresa, tá? Aliás, até queria trazer pra vocês, né, que o ascendente anual, pra quem já viu os outros vídeos já tá sabendo, tá? Mas o ascendente anual, né, desse ingresso do Sol em Áries, que vai acontecer às 18h24 no horário de Brasília, no dia 20 de março, tá? É um ascendente em Libra, né? Que tá tentando se equilibrar, né? O povo tentando se equilibrar, o país como um todo tentando se reequilibrar, né? Ser mais prudente, ter atitudes prudentes, ter atitudes conscientes, se mostrar de uma maneira diplomática, né? Mais racional, por assim dizer, mais controlado, por assim dizer, tá? E a gente tem muito do bem-estar do povo também vinculado a como caminha a economia, né? Porque assim, o ascendente anual é Libra e o regente de Libra é Vênus, tá? Que em astrologia moderna a gente vincula muito Vênus, né, a questões financeiras, bens materiais, do mapa astral da pessoa, também como ela lida com dinheiro, também tem um pouco disso, tá? Depende, claro, de cada mapa astral, mas em astrologia moderna, Vênus é um dos significadores também de bens materiais e dinheiro, tá? Ao passo que em astrologia clássica, por exemplo, a gente fala muito de Mercúrio, por exemplo, para falar de negociações, de comércio, né? Então a gente tem esses contrapontos aí. E o povo muito pensando muito em economia, gente, eu já falei para vocês em outros vídeos, tá? Que o Brasil nesse ano de 2023 vai focar muito a atenção em recuperar relações internacionais, tá? Se mostrar de uma maneira diplomática, de uma maneira coerente, voltar a opinar de uma maneira meio que neutra, né? Assim, um pouco mais racional em alguns temas que dizem respeito ao mundo todo, à humanidade, ao coletivo, tá? Então vai ter muito dessas relações internacionais sempre muito presentes esse ano pro Brasil, a gente se posicionando, a gente voltando a ocupar uma imagem, talvez,
que seja de uma certa forma confiável ou de uma certa forma diplomática, tá? Isso daí acho que é bem palpável para nós, tá? Outro ponto importante, já começando a falar de economia, tá? Vênus, que é o regente do ascendente, tá em touro, tá? Ela tá domiciliada, ela tá conjunta ao nó do lunar norte. Eu já fiz alguns comentários sobre essa Vênus em outros vídeos, mas eu não atrelei ela à economia como eu tô fazendo agora, tá? A Vênus domiciliada, muitas vezes, é uma Vênus que traz expansões financeiras, tá? Ainda mais ela estando em touro, que é um signo de terra, modo fixo, que já fala sobre dinheiro naturalmente, tá? Então ela estando conjunta também ao nó do lunar norte, que também é chamado a cabeça do dragão, né? Nesse ingresso do Sol em Áries, tá? Significa que a gente tem uma recuperação da economia que não é imediata, tá? Não é imediata, né, gente? Pelo amor de Deus, a gente não tá falando de nenhum milagre que vai acontecer do dia para a noite, a gente tá falando de coisas progressivas, mas mesmo assim é uma interpretação meio que otimista, tá? Que traz pra gente um certo conforto, porque fala, poxa, o regente do ascendente tá domiciliado, tá em touro, né? Então o ascendente, que é o povo, tendo esse regente domiciliado, o povo meio que recupera um certo poder de compra, meio que consegue construir de uma forma gradativa e lenta, olha touro, né? Gradativo, lento, é aos poucos, tá? Essa recuperação financeira, tá? E tá conjunto ao nó do lunar norte, que muitas vezes dá poder pro planeta que tá perto dele, que no caso é essa Vênus, que vem muito atrelada a ganhos de bens materiais, né, para o coletivo, para o povo, portanto, para também a economia de uma certa forma. Outra coisa muito significativa é que a gente tem no mês de maio Júpiter entrando no signo de touro, tá? Ele entrando no signo de touro, ele já traz um potencial para crescimento econômico, ele já traz talvez um potencial para a gente voltar a retomar vendas internas, o trânsito de mercadorias internas, mas ao mesmo tempo também muito aberto a negociações internacionais, tá? E antes de eu passar especificamente para esse Júpiter, que eu já vou entrar nele aí com os dois pés, né, mergulhar de cabeça nele, tá? Eu queria falar que a Vênus em touro, ela também tá na casa 8, tá? E a casa 8 em astrologia mundial muitas vezes fala de investimentos externos, né? Então provavelmente o Brasil vai investir em outros países nesse ano de 2023 e vai ser muito atraente para investimentos estrangeiros, tá? Isso daí porque a Vênus está em touro na casa 8, conjunta ao nó do lunar norte, que também está em touro no ingresso do Sol em Áries. Então a gente imagina que tem um aumento de investimentos financeiros dentro do Brasil, a gente também começando a investir em outros países. Então essas relações diplomáticas, de comércio exterior, de relações internacionais, também ajudando muito a nossa economia e a gente sendo muito atraente para que outros países também invistam em nós, tá bom? Esse comércio internacional está acompanhando a gente ao longo de todo o ano e o Brasil provavelmente vai fortalecer a imagem dele perante a outros países a nível global, tá bom? Outro ponto muito interessante pra gente pontuar, tá? No primeiro vídeo eu falo pra vocês quais são os meus mapas de referência pra trazer essa visão do ano novo astrológico, tá? Um dos meus mapas de referência é o mapa da independência do Brasil. Isso não sou só eu que faço, tá? Muitos astrólogos usam, né? Eu até expliquei isso no primeiro vídeo, mas pra gente falar de como funciona um país, muitas vezes a gente tira um mapa astral de um marco importante daquele país, tá? Então tem astrólogo que usa muito o mapa da formação da nossa nova Constituição. Tem astrólogo que no Brasil usa muito o mapa da independência. O da independência é um dos mais usados, tá, gente? Então eu também tô usando ele como ponto de referência aqui. A gente tem, além do Júpiter estar em touro, né, nesse ano que muito provavelmente tende a melhorar progressivamente a nossa economia, e outra coisa eu falo, provavelmente está um pouco vinculado aí a uma quase virada de semestre, tá? Porque o primeiro semestre a gente ainda não sente tanto isso, mesmo porque Júpiter só vai entrar em touro ali em maio, tá? Então é uma coisa bem lenta, né? E outra, o ano novo astrológico tá acontecendo agora em março, tá? Então quer dizer, não aconteceu em janeiro, então quer dizer que isso daí já não influenciou a gente antes, né? Vai começar a influenciar a gente e de novo tudo muito progressivo, tudo muito lento, tá? Agora, se a gente for usar ali uma sobreposição, né, colocar o mapa dos trânsitos, né, o mapa do ano novo astrológico sobre o mapa da independência do Brasil, isso daí é uma coisa que se faz muito para avaliar os trânsitos do ano naquele país. A gente tem um Júpiter, né, que quando ele estiver entrando ali em touro, até passando de Áries para touro, ele tá entrando na casa 3 do Brasil, tá? A casa 3 é uma casa que fala muito de comércio interno, tá? Então, muitas relações comerciais internas, produtos circulando mais dentro do país. Às vezes a gente tem até alguma facilitação em termos de imposto que a gente paga, por
exemplo, para fazer produto circular internamente, né? Então a gente tem essa facilidade, tá? Que vai vir através de um comércio interno, tá? Então muitos produtos voltando a circular, a gente aumentando a gama de produtos que a gente oferece pra gente mesmo dentro do país, tá? Então, aliás, no primeiro vídeo eu até falei algumas áreas que são favorecidas, tá? Economicamente falando nesse ano, mas aqui a gente tá falando principalmente de Júpiter, né? E dessas influências positivas que ele tá trazendo na economia e no comércio até interno também, tá? Além disso, tá? Isso aqui não tá necessariamente atrelado à economia, tá? Claro que tá de uma certa forma, mas não assim de uma maneira explícita, né? A casa 3 do Brasil, né, pelo mapa da independência, é uma casa que tem Saturno, né? Então, às vezes a gente tem, a casa 3, inclusive em astrologia mundial, é uma casa que fala de educação básica, tá? E o Brasil tendo Saturno nessa educação básica, né, nessa casa de educação básica, é um país que muitas vezes ele fica um pouco atrasado, né? O natural nosso é ser um pouco atrasado em termos de educação básica em comparação com outros países, tá? Sempre tendo esse ponto de referência internacional, né? Porque senão a gente não tem ponto de referência nenhum pra falar, beleza? E agora a gente tem um Júpiter entrando na casa 3. Isso significa que a gente tem um fortalecimento também progressivo, tá? Da educação básica do país. Tudo bem? Então a gente tem esse Júpiter facilitando também muito essa área que não está diretamente vinculado à economia, mas também está de uma certa forma, porque as pessoas ganhando mais cultura, mais conhecimento, formando pessoas com essa educação básica mais forte, também pode ajudar até a ter uma certa autonomia profissional, por exemplo. Então as coisas meio que estão correlacionadas, tá bom? Gente, então eu queria trazer essas visões, principalmente sobre economia para vocês, tá? Eu não me proponho, né, a fazer nenhuma previsão fatídica, tá? Nossa, vai acontecer, mas assim, são tendências, são influências que a gente tá sentindo. Isso aqui são estudos astrológicos, né? Provavelmente vocês podem acessar outros astrólogos que vão ter outras visões, tá? Toda visão aqui é sempre muito bem-vinda, a gente pode debater, mas no geral traz uma postura, uma perspectiva um pouco mais tranquila para nós, tá? Um outro ponto que eu queria falar também neste vídeo, tá? É pontos de algumas dificuldades. Eu sugiro que vocês também assistam ao vídeo 2, porque eu tô falando muito de mercado de trabalho e de questões de saúde pública, né, que vão envolver o nosso país esse ano, tá? Mas eu também queria acrescentar alguns pontos de dificuldade, como Saturno tá em peixes pro Brasil, a gente pode ter algumas questões hídricas, tá? Que venham atrapalhar um pouco o país em alguns momentos, tá? Isso a gente tá falando de uma temporada de chuva, que tem muita chuva, né? Que às vezes ameaça de uma certa forma a residência das pessoas, as populações mais vulneráveis, por exemplo, tá? E às vezes em períodos de seca, né, também pode ter uma certa seca maior, porque Saturno em peixes, ele tá falando de questões hídricas, questões relacionadas à água. Não significa que vai faltar água o ano inteiro, né, mas essa questão de como lidamos com a água, né, e como é a nossa infraestrutura para compreender essas oscilações, né, vai estar muito em pauta também. Tá bom? Um outro ponto que eu queria falar é que Marte, né, ele tá ali já na casa 9, tá? Nesse ano novo astrológico, vocês vão perceber. E o Marte na casa 9, tá? Ele tende a trazer algumas questões de dificuldade e algumas questões de favorecimento para nós, tá? A casa 9 a gente sabe que é uma casa que fala muito sobre religião, né? Uma casa que fala muito sobre instituições religiosas. O Marte na casa 9, ele tá levantando muitos debates voltados à religião e à religiosidade das pessoas nesse ano, tá? A gente ainda enfrenta um Brasil de certa forma um pouco fanático em algumas vertentes religiosas, e isso daí é uma coisa que pode gerar alguns conflitos, né? Se a gente tá com ascendente anual em Libra, né, que no geral a população como um todo tá tentando tomar posturas mais diplomáticas, essas vertentes um pouco mais fanáticas, vamos colocar assim, da visão espiritual, podem atrapalhar um pouco essa diplomacia, tá? E a maneira como a gente é visto até em nível um pouco internacional. Mas, de qualquer maneira, é uma coisa que vai ser debatida, é uma coisa que vai ser falado ao longo desse ano, tá? E Marte até forma uma quadratura ali com alguns planetas, mas é uma quadratura separativa. Isso significa que a gente tá num período em que alguns conflitos ainda assim podem começar a ser dissolvidos, tá? Até nesse campo da religião, dependendo de como a gente encara isso, né? E de como a gente lida também uns com os outros, tá? Um outro ponto interessante, nesse caso, eu acho que Marte pode ajudar a gente, né? É que a casa 9 também fala sobre universidade e a própria comunidade científica do país, tá? O Marte estando nessa região dá poder
para universidades, né? Para faculdades no geral, né? Corpos maiores de conhecimento, instituições que promovem o conhecimento ganham um certo poder de ação, né? E a própria comunidade científica do Brasil também voltando a se movimentar, voltando a ter projetos científicos, voltando a estudar coisas que vão ser vistas, né? Visíveis para o público como um todo, tá? Então esses pontos todos eu queria trazer para vocês também. Por fim, eu também vou fazer alguns comentários sobre Plutão em Aquário, tá? Eu não vou me aprofundar muito nesse trânsito astrológico, porque a gente ainda vai ter tempo para falar dele também, tá? Mas Plutão em Aquário quase sempre traz à tona, né? Tecnologias para nós, isso não é só Brasil. Tá? Isso daí é nível global, né? Mas tecnologias muito inovadoras, tá? Muito surpreendentes, inclusive a gente já sabe, né? Modelos de inteligência artificial, né? Que muitas vezes vêm para facilitar nossas vidas, né? Muitas vezes modelos que facilitam pesquisa, que facilitam estudos, né? Plutão em Aquário, né? E a gente mudando a maneira como a gente lida com essa tecnologia, tá? Aprofundando muito nesses estudos tecnológicos e tendo acesso a produtos ou ferramentas ou informações que mudam muito a nossa vida, que vem para facilitar, né? Claro que a gente vai ter que aprender a usar isso coletivamente, né? Porque imagino que vão ser grandes mudanças, né? Igual não tá chegando só pro Brasil, tá? Isso daí é global, é mundial, né? E Plutão vai ficar muitos anos aí nesse signo de Aquário, então a gente tem décadas, tá? A gente tem aí mais ou menos 20 anos para absorver essas informações dessas novas tecnologias e de que maneira que a gente vai lidar com elas, tá bom? Então, gente, isso daqui foi o terceiro vídeo da minha série de 3 vídeos falando sobre o Ano Novo Astrológico, tá? São alguns comentários, né? São algumas visões minhas. Eu trouxe pra vocês meus pontos de referência, principalmente no primeiro vídeo, né? O que é astrologia mundial, como que a gente fala de previsões para um país, tá? Então, convido vocês a verem. Todos os vídeos da série, na verdade, são importantes, tá? E diz pra mim se esse vídeo ressoou pra você de alguma maneira, se te deu uma perspectiva otimista ou se te preocupou de alguma maneira. Enfim, traz pra mim aí um feedback para eu saber de que maneira que ele atingiu você, influenciou você, tá bom? Aproveita para se inscrever no canal e me siga também nas outras redes sociais que eu tô deixando aqui embaixo na legenda, né? Lembrando que no Instagram eu também tô vendendo um material de Ano Novo Astrológico que se propõe a interpretar como que você, o seu mapa astral, tá sentindo alguns trânsitos planetários coletivos que são importantes pra gente nesse ano, tá bom? Um grande beijo, deixa aí pra mim o seu feedback e bom Ano Novo Astrológico.